Fala aí, Cadu, tudo bem? Espero que você esteja bem e também os demais participantes da live, agora do dia 23, né, que vai falar sobre o relato de Eliseu, né? Eu decidi gravar esse vídeo para antecipar os meus comentários, porque às vezes durante a live não é possível eu comentar o assunto de uma forma abrangente, com todos os detalhes que é necessário vocês saberem para fazer uma avaliação melhor aí do relato bíblico, né? Eu estou gravando esse vídeo e sempre que eu puder antecipar os comentários, é interessante vocês ouvir o ponto de vista de um cristão, né, que conhece um pouquinho da Bíblia aí e pode ajudar a clarear mais, né, os assuntos que são considerados aí nas lives, né? E sempre que precisar da minha ajuda, estou à disposição. Sempre que tiver em questão um assunto, estiver discutindo um assunto, quiser ouvir, né, meu ponto de vista, é interessante, né, ouvir o contraponto, porque normalmente só se numa live como essa, por exemplo, o que fica sobressalente é mais assim o ponto de vista dos ateus, né? Mas é interessante comparar também com o ponto de vista do cristão. Nós também temos muito a dizer a respeito, né, dos relatos, né? Aliás, existe alguns critérios importantes que você precisa considerar para entender bem o relato bíblico, inclusive antes de fazer um julgamento, né, a respeito das ações que Jeová tomou no passado, no Velho Testamento, por exemplo, né? Existem alguns critérios importantes que, se você não considerar esses critérios, você não vai conseguir fazer uma boa avaliação do relato. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que vai te levar a um artigo que vai falar sobre isso, né? Vai mostrar pra gente, antes da gente, por exemplo, fazer um julgamento, né, a respeito das ações de Deus e de sua personalidade, que pontos que a gente precisa considerar. Então eu vou deixar aqui na descrição, e quem quer saber de mais detalhes sobre isso, seria interessante dar uma pesquisada, né? Nesse vídeo já vou destacar um critério importante que nós precisamos considerar antes de fazer, né, um julgamento a respeito, né, do Deus da Bíblia. O relato que vai ser analisado aí nesse dia 23, então tem a ver então com o relato de Eliseu, quando ele estava passando, né, por um caminho e se deparou com um grupo de jovens que o atacou verbalmente, né, zombando dele, dizendo sobe careca, né? Foi aonde então que ele invocou, né, a ajuda de Deus, pelo que o relato dá a entender, e saiu então duas ursas ali da mata e matou aqueles jovens ali, que estavam ali. Então esse é o relato, né, em questão. Bom, o que nós podemos então falar sobre isso, né? Existe uma tendência, né, de fazer um julgamento negativo, né, de imediato, né, em relação a isso. Muitos vão dizer que Deus foi cruel, foi sanguinário, de ter tomado essa atitude, que poderia haver uma outra alternativa para lidar com aquela situação, né? Muitos vão dizer isso. Bom, vamos tentar entender tudo que está envolvido, né? Antes de fazer aí uma avaliação equilibrada, né? Olha, um ponto importante que no caso você pode ler no link lá que eu deixei na descrição, um critério importante que a gente considera ao avaliar um relato bíblico é o fato de que nem todos os detalhes de um acontecimento o relato bíblico ele fornece. Nem sempre, né, um relato bíblico ele vai revelar exatamente todos os fatos envolvidos no acontecimento. Às vezes se omite, né, um pormenor que talvez não foi necessário, né, vamos dizer assim, que falando aqui do ponto de vista cristão, né, que não, de repente Deus não achou necessário incluir um pormenor de alguns acontecimentos, então você não vai encontrar no relato bíblico, mas em alguns casos é muito provável que aconteceu certas coisas que no relato bíblico, que a Bíblia não relata, no que diz respeito àquela situação específica, né?
Por exemplo, no caso mesmo de Eliseu, né, a Bíblia fala que ele foi confrontado aí por uma turba, né? Turba, que para quem não sabe, são um grupo de pessoas enfurecidas, agressivas, que atacam alguém que está sozinho, que está sem meios de se defender. Aliás, não foi a primeira vez que isso aconteceu, nem foi a última, né? Em que grupos de pessoas se reuniram para atacar representantes de Deus. Isso, inclusive, aconteceu muito nessas últimas décadas. Inclusive, acho que todo mundo sabe, né, que eu sou testemunho de Jeová. Nós temos em nossas publicações muitos relatos de acontecimentos ao redor do mundo de irmãos que foram perseguidos. E vez por outra, ou isso acontece, né? Grupos de homens, muitas vezes armados, chegam agredindo, né, ou verbalmente e muitas vezes fisicamente também os irmãos que estão ali sozinhos, estão em pequenos números, às vezes está sozinho, às vezes só está com a família. Isso está acontecendo direto na Rússia, não sei se vocês estão acompanhando os acontecimentos lá. Todos os salões do Reino da São Jeová foram fechados, né, a sede mundial lá, e direto grupos de policiais estão entrando na casa dos irmãos e levando alguns irmãos presos. Pessoas de bem, cidadãos de bem mesmo, pacíficos, como esses cristãos sempre foram, né? Mas eles, com base em acusações falsas, né, eles estão nos perseguindo lá, né? E há muitos relatos de irmãos que são torturados. Eles chegam batendo, chegam detonando mesmo, né? Infelizmente isso tem acontecido. E nós temos relatos desses ataques, né, de grupos agressivos em várias partes do mundo, né? Irmãos ali, um irmão sozinho ou junto com mais um outro, e chega aquele grupo violento e chega batendo, chega agredindo. Eu, por exemplo, eu já vivenciei essa situação, né? Eu mesmo já fui atacado. Isso quando eu era menino, me lembro, que perto de casa mesmo, estava sozinho num parque e chegou um grupo de cinco ou seis garotos e foram, né, me intimidando e me bateram, né, Um deles, inclusive, praticava artes marciais, né, e deu alguns golpes lá do que ele aprendeu lá nas artes marciais dele. Olha, não é uma situação fácil não, sabe? E uma ocasião também lembro que eu fui assaltado, eu era menino, estava vendendo um salgadinho na rua para ajudar minha mãe, e chegou também 3 rapazes também, pegou meu dinheiro, me deu uns pontapé. Isso acontece muito, direto por aí afora, né? E principalmente no que diz respeito à perseguição religiosa, né? É muito comum esses grupos agressivos, eles não ficarem só na agressão verbal. Muitas vezes o que ocorre é agressão física, inclusive que ameaça, né, a saúde, o bem-estar ali daquela pessoa religiosa, no caso desses cristãos, né, que já sofreram muito isso, e até mesmo a vida, né, ameaçando até mesmo a vida. Além do trauma, né, o trauma de alguém que sofre agressões do tipo, às vezes dura anos para superar, né. Bom, qual é o critério, então, que a gente tem que analisar no caso de Eliseu aí? É bem possível, a Bíblia não fornece esse detalhe, mas isso não significa que aqueles jovens não representassem uma ameaça ao bem-estar físico, à saúde de Eliseu, ou mesmo à sua vida. Como eu disse para você, já aconteceu a centenas e milhares ao longo da história e recentemente. Normalmente grupos assim são covardes. Eles se aproveitam de que a pessoa está sozinho, como lá na Rússia, né, os irmãos estão sofrendo isso, e chega detonando, chega metendo o pé, e até lá tem sido presos irmãos idosos, não está nem aí, né, não tá nem aí. E como eu disse para você, em muitos casos foram mortos, né, muitos cristãos foram mortos de uma maneira covarde em situações como essa, né. Então, é bem possível que, embora a Bíblia não relate, não revele esse detalhe, é bem possível que o que aconteceu naquela circunstância realmente colocou gravemente em risco
a vida, né, a saúde e a vida daquele profeta que estava indo cumprir uma missão designada por Deus e com certeza se viu em apuros diante daquela situação. E é realmente uma situação aterradora, né? Olha, eu já passei por isso, eu sei o que é, como é que é o negócio. Não é nada fácil, não. Então é bem possível que a vida dele estava em perigo, né? Então lembre-se disso, né? A Bíblia ela não revela muitos pormenores, mas nós precisamos levar em conta essas probabilidades, né? Como eu já relatei que muitas vezes aconteceu daquele profeta realmente ter ali sua vida em risco, né? Se não fosse, e é bem possível que se não fosse uma intervenção divina ali, ele ia apanhar bastante ou talvez poderia até ser morto, né? Eu pensando no profeta Eliseu, eu lembrei do meu pai, cara. Meu pai é um senhor já de idade, coitado, nunca fez nada para ninguém, muito religioso ele. Eu fico imaginando, sabe? Tem hora que eu nem me imagino eu no lugar de Eliseu. Eu imagino, assim, o meu pai, sabe? Um senhor idoso, sozinho, né? Talvez indo cumprir uma missão evangélica, né? Na mesma circunstância de Eliseu. E chega um grupo de bandidos, de jovens zombando, né? Dele, humilhando ele e partindo para agressão, sabe? Você que está me assistindo, não sei se você tem filho, se você tiver, você pode entender melhor ainda o que é você ver, por exemplo, um filho sendo agredido, né? Não só por uma pessoa, mas por várias pessoas. E eu já refleti muito nesse relato, sabe? Eu pensei no meu pai, para você ter uma ideia. Eu pensei no meu pai, e quem tem filho, eu ainda não tenho filho, mas quem tem filho pode imaginar o seu filho, né? Numa situação como essa. Eu me lembro, essa semana mesmo eu assisti um vídeo e tinha um senhor que era o dono do mercado, né? E a esposa dele atrás do balcão. E chegou o assaltante, né? Para roubar o mercado. Mas parece que esses caras eles não se contentam só em roubar, né? Esse assaltante ele chegou por detrás, a uma distância, assim, o esposo da mulher, da dona, estava a uma distância de 3 metros, assim, e o cara chegou esculachando, né? Pegou ele, deu um safanão, jogou ele no chão, e só Deus sabe o que poderia acontecer a partir daquela situação. Tava lá agredindo ele, né, para roubar, e aí a esposa dele, né, na hora, pegou uma arma que tava lá embaixo, pá, e conseguiu acertar o cara. Bom, a gente que está assistindo o vídeo, a gente sente até um alívio, né, e dó, né, das vítimas, né, também. E aí eu tava lendo os comentários desse vídeo, centenas de comentários. Eu não vi uma pessoa condenando aquela mulher. Muito pelo contrário. Eu vi todos a cumprimentando pela coragem, né, de ter ali impedido, né, que o seu marido pudesse sofrer o mal maior, além da perca material, né. E a gente vê ali um senso de justiça, né, se manifestando ali nos comentários do pessoal, dizendo, sentindo-se meio que aliviados, né? Não vi ninguém criticando, não vi ninguém condenando aquela mulher. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora, ao ver o vídeo, e se fosse comentar, você não a condenaria por isso. Pelo contrário, você ficaria admirado dela ter tomado uma ação para impedir, né, que uma pessoa inocente ali continuasse sofrendo agressão e provavelmente correndo, né, risco de morte, né? Ok, mas tratando-se do Deus da Bíblia, que muitas vezes é julgado, né, de forma negativa, muitos vão dizer que ele não pode, ele não pode intervir, né, ele não poderia intervir e não deveria ter tomado aquela ação que tomou. Então, com base em tudo isso que nós consideramos até agora, né, deu para você agora entender um pouco mais que aquela ação que Deus tomou, embora tenha sido radical, né, mas, afinal de contas,
Será que ele não estava dentro do direito dele, né, como soberano universal, de tomar uma ação para proteger, né, um homem inocente e que estava ali indefeso, né, diante de um grupo de jovens delinquentes que, pelo visto, não só zombaram daquele homem, né, mas é bem possível, né, que naquela ocasião eles partiram para cima, né, para agredir Eliseu e talvez matá-lo. Aliás, naqueles tempos lá, para matar uma pessoa não custava nada, né? Então, e agora, né? Como é que a gente vai avaliar essa situação? Então, como é que eu vou chegar, né, em Jeová e falar assim, olha, o senhor esteve errado, você não deveria ter feito aquilo, né? Então, antes de eu condená-lo, eu tenho que considerar tudo isso, né? Eu tenho que me colocar no lugar de Eliseu, eu tenho que considerar também o que está acontecendo hoje mesmo, né? Eu vi muitas cenas, né, de irmãos sendo apanhando, né, daqueles soldados todos encapuzados. Lá na Rússia está acontecendo direto isso aí. Gente, é revoltante, sabe? É revoltante você ver irmãos idosos, irmãs idosas, jovens também têm sido perseguidos lá. E os caras chegam de monte, chega quebrando a porta, invadindo a casa dos irmãos, chega detonando, né? Como é que eu vou dizer para Jeová Deus e falar assim, não, o senhor está errado de ter intervido? Ou seja, deveria deixar apanhar, deveria deixar que eles matem os seus servos. É isso que eu vou dizer. Não tem como eu falar isso para ele. Como que eu vou tirar a razão dele? Nós temos que lembrar, gente, que como criador, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Eu é que não vou condená-lo por isso, e principalmente considerando tudo isso que eu disse para vocês e já tendo experiência própria, né? Eu sei o que é ser atacado covardemente por um grupo de jovens agressivos, né? E olha, falando sobre isso, Jesus também foi alvo de turbas, né? Também foi um grupo de soldados, de pessoas que pegou ele lá no jardim de Getsemane, levou ele para Herodes, né? E lá tinha um punhado de autoridades lá, mas não respeitaram ele não. Ao invés de avaliar a situação, fazer o julgamento correto como deveria, os caras esculacharam com ele, né? Colocaram uma coroa de espinho, cravou na cabeça dele, colocou roupas de rei e zombaram dele, batiam no rosto dele, tapavam o rosto dele com um pano assim, e esbofeteavam o rosto dele e perguntavam, e aí, profetiza se você não é o profeta, quem é que está te batendo? Você consegue imaginar essa situação? E foi turbas também, grupos de pessoas que estavam ali agredindo alguém que estava sozinho, sem poder se defender. E até por falar nisso, aconteceu algo recentemente equivalente a isso também. Eu assisti uma live, acho que estava o Cadu presente, estava várias pessoas, e eu vi dois presentes na live que me fizeram lembrar demais aquela ocasião em que Jesus estava sofrendo zombaria, sendo agredido por Herodes e a equipe deles lá, né? Eu lembro de um participante da live que colocou uma coroa na cabeça, o outro vestiu, não, tipo um pano de rei assim, e zombaram, e começavam a zombar, tirar sarro, desprezar completamente, até mesmo usando termos imorais ao se referir, né, à pessoa de Jesus, né? E me fez lembrar muito, ou seja, o que na verdade era aquela situação? Aquela live ali nada mais era do que uma situação parecida com a de Eliseu, né? Um grupo de homens zombando de um representante, né? Uma figura, uma pessoa que na verdade no caso constitui um representante de Deus. Estou falando aqui de um ponto de vista cristão, tá? Então nada mais é que isso, né? Aqueles rapazes lá zombaram de Eliseu, né? Sobe careca, sobe careca. Aqueles homens de Herodes também não só zombaram de Jesus, mas também o agrediram, né? E novamente eu vejo a mesma cena acontecer. Um grupo de homens debochando ao máximo, né? Também zombando ao máximo, usando até termos imorais, termos promíscuos
mas desprezando completamente a pessoa de Cristo e o papel que ele desempenhou, né, na humanidade. Então, é a mesma cena se repetindo, a história, o tempo passa, mas a história se repete, né? Ainda falando sobre o bullying, né? O bullying ele é um problema gravíssimo, né, que ocorre na escola, no local de trabalho. No caso, Eliseu, né, foi vítima de bullying, e todos esses aí que eu mencionei também foram vítimas, né? E olha, o bullying ele pode demorar anos para uma pessoa superar. Os traumas que fica, né? Quando, por exemplo, se zomba da aparência do colega de escola, é terrível isso. A minha esposa, esses dias, ainda falou que até há pouco tempo ela tinha, assim, vergonha do cabelo dela, porque ela é negra, né? E as meninas da escola zombavam dela, que ela nunca ia conseguir um casamento porque tinha um cabelo crespo. E até pouco tempo atrás eu senti que ela ainda lembrava disso. Ela sofreu um período por causa disso. Ela tinha problema no dente, né? Olha, é terrível, leva anos para a pessoa superar isso aí. E até hoje ela fala para mim ali: nossa, como é que você foi gostar de mim, apesar do meu cabelo? Aí eu corrigi ela, né? Falei assim: pô, puxa vida, nega. O que você tá falando para mim? Eu nem pensei no seu cabelo quando eu casei com você. Eu casei por amor. Você é linda. E a minha esposa é linda, gente. Ela parece a Maju Coutinho, do Jornal Nacional. É linda, linda, linda mesmo. Você tem que ver o corpo assim da globeleza, sabe? E mesmo assim, coitada, ela sofreu muito. Isso ainda, o sofrimento dela é fichinha ainda, comparado com outras pessoas que sofreram outras agressões mais sérias, né? E o trauma fica por anos. O sofrimento às vezes dura anos. Aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Quanto sofreram aqueles jovens que foram mortos por Deus lá na ocasião lá, que atacaram Eliseu? Bom, quanto tempo sofreram, né? Eu diria que foi alguns instantes apenas, alguns segundos, e logo morreram, pronto, dormiu, acabou, né? E quanto tempo sofre uma pessoa que é atacada por uma turba violenta ou que sofre bullying? Anos, gente, anos, né? Então, se a gente for comparar os sofrimentos, né? Então, aqueles segundos que os jovens talvez sofreram antes de morrerem, foi uma morte rápida, pelo visto. Alguns segundos. Então, essa quantidade de tempo aqui, né? Só que quem sofre bullying, agressão, apanha, são anos convivendo com o trauma e com as más lembranças disso. Então, o sofrimento é 100 vezes maior. Então, agora, você avalia, né? Se a decisão de Deus foi errada, né? Então, se você, por exemplo, estivesse no lugar de Deus e tivesse que decidir entre... só um instante. Minha irmã chegou aqui, deixa eu voltar ao assunto. Então, se você tivesse que escolher entre uma pessoa sofrer anos devido a uma agressão ou ela sofrer alguns segundos, alguns instantes, qual que seria melhor? Bom, melhor sofrer alguns instantes do que sofrer muitos anos, né? Então foi mais ou menos isso. Provavelmente foi com base nesse critério que Deus tomou essa decisão. Então, ali estava um homem inocente, indefeso, que estava para cumprir uma missão importante. Aliás, as missões cumpridas pelos profetas de Deus no passado servia para beneficiar a humanidade como um todo, né? Então estava ele ali e sofreria provavelmente por muitos anos os traumas, né? Não só da agressão verbal, mas provavelmente de uma agressão física e o risco de vida. Poderia até ser morto e nem conseguir chegar lá no local onde ele tinha que cumprir a missão. Então, considerando isso, entre ele sofrer anos, talvez até ser morto, nem poder cumprir a sua missão, e aqueles jovens sofrer alguns segundos e dormir e ficar quietinho na morte, então Deus tomou essa decisão. Não, eu vou botar eles para dormir, que eles estão merecendo. Vou botar eles para dormir e deixa eles quietinhos aí, e o profeta segue em segurança. Então, certamente foi esses os pensamentos que ele teve, né? E só lembrando, gente, esses jovens ao morrerem, e tantos outros que foram executados por Deus,
eles não vão para o inferno de fogo, tá? A doutrina do inferno de fogo foi uma interpretação errada que fizeram das Escrituras. A Bíblia deixa bem claro, quem quiser conversar comigo depois sobre isso e obter mais provas, ela deixa bem claro que um Deus amoroso jamais torturaria uma pessoa para sempre como punição. Então a Bíblia deixa bem claro que após a morte a pessoa ela entra num estado de inconsciência, como que dorme, né? O próprio Jesus comparou muitas vezes a morte ao sono. Eclesiastes 9:5 também diz que os mortos não estão conscientes de nada. Então, após a morte, a Bíblia diz que realmente não há vida após a morte, nem a pessoa é mantida viva para ser torturada, para ser punida. Então, nesse caso, aqueles rapazes que foram mortos ali na ocasião, ali, junto a Eliseu, eles simplesmente como que dormiram, né, segundo a Bíblia. Então, foi isso que aconteceu. Gente, ainda falando um pouco sobre os que participaram da live, em que quase todos zombaram mesmo, desprezaram, esculacharam mesmo, né, com a pessoa de Jesus. Olha, gente, mesmo se eu fosse ateu, eu não participaria dessa zombaria, sabe? E eu não sou o único, né? Conheço muitos ateus e outros também que não são cristãos, como Mahatma Gandhi e muitos outros, que respeitam muito, né, a pessoa de Jesus e seus ensinamentos, né? Aliás, considerando tudo que Jesus ensinou, a gente, ao ler os evangelhos, a gente percebe que, ainda que você não creia que Jesus tenha sido realmente o Messias, enviado por Deus à Terra, etc., mas você há de concordar comigo que os ensinos dele, foram dezenas de ensinos, realmente são mesmo incríveis, né? Eu considero como muito mais até superiores do que outras filosofias humanas que eu já conheci. Jesus não tem cara de ser impostor, não. Ele realmente foi um homem bom, reconhecido por muitas pessoas que nem são cristãos, até mesmo ateus, né? E que não participariam jamais, né, de um ataque, né, de zombaria e de agressões verbais como a que via naquela live, né? Até eu estava vendo o Luiz Felipe Pondé, que é um dos maiores filósofos do Brasil, né? Ele mesmo condenou essa atitude. Ele até chegou a falar para os seus alunos, né? Ele falou, olha, se vocês quiserem zombar, esculachar com a Bíblia, vocês vão ficar mal na fita comigo, né? Então não tem problema se você quiser questionar o relato bíblico, não tem problema algum, como vocês vão fazer agora, analisar o relato de Eliseu, fazer outros questionamentos, sem problema algum. Isso é ótimo, isso é o que todos nós precisamos fazer. Eu apoio e respeito, eu quero participar dessas discussões também, né? São importantes para a gente saber a verdade sobre os assuntos. Mas assim, o que eu vi nessa live e o que ocorre com muita frequência, que eu acho um absurdo, sabe? Desconsiderarem completamente as dezenas de ensinamentos de Jesus que foram revolucionários, inovadores, né? Entre eles a importância de amar o próximo, de perdoar, de evitar, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, evitar ações que levam ao adultério. Gente, são dezenas de princípios de ensinamentos ensinados por eles, que, aliás, têm gerado literalmente centenas de benefícios a favor de milhões de famílias no mundo todo. E quem tiver alguma dúvida quanto a isso, pode entrar em contato comigo. Eu vou estar postando também no meu canal uma série de vídeos que vai provar e mostrar como que os princípios cristãos, quando aplicados, melhoram e solucionam problemas, né? Então eu fico imaginando isso, né? Dá para notar a personalidade de Jesus. Jesus, por exemplo, era um homem que ele vivia andando com as minorias, né? Pessoas desprezadas, mendigo, prostituta, ladrão. Ele não tinha preconceito, né? Ele ajudava as pessoas a tratar todo mundo igual. É incrível mesmo a personalidade dele. E, no entanto, né, e muitos, né, não são todos ateus, mas vários deles o tratam realmente de uma forma assim, como se ele realmente fosse um impostor, um bandido. Do mesmo modo como tratou os soldados de Herodes, zombando, né, de Cristo,
e o agredindo, né? Verbalmente e também fisicamente. Então, é a mesma cena a gente vê se repetindo, né? A mesma cena acontecendo. E eu não estou querendo dizer aqui que ninguém é obrigado a crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ninguém é obrigado a crer nisso. Mas, querendo ou não, o desprezo total e a zombaria e o desprezo total à pessoa de Jesus, querendo ou não, representa também uma rejeição de todos os seus ensinamentos. Né? Até porque a prova disso é que você pode vasculhar todos os canais ateus, todos os vídeos ateus. Eles já publicaram milhares de vídeos, né? Com dezenas de milhares de horas gastas nesses vídeos. E você não vai encontrar um vídeo sequer, um minuto sequer, destacando um ensinamento de Jesus, um ensinamento importante de Jesus e a sua aplicação prática e como essa beneficia a sociedade e as famílias. O que isso significa, né? Então é muito bem claro que houve uma rejeição total, absoluta, né? Um desprezo absoluto para com tudo, absolutamente tudo que Jesus ensinou, de grande relevância, de grande importância. Então nós estamos realmente aí diante de um ataque, inclusive eu sinto, né, entre vários ateus assim, que parece ser realmente uma rebelião declarada mesmo contra a Bíblia ou ao cristianismo. Né? Veja bem, não considero como errado denunciar a hipocrisia, a falsidade religiosa, a exploração religiosa que nós vemos hoje. Isso é certo. Se você faz isso, tem o meu apoio, tem o meu respeito. Eu também me empenho nisso, em ajudar as pessoas a enxergar as muitas mentiras que lhes foram ensinadas, mentiras inclusive baseadas na Bíblia, ou melhor, na interpretação errada da Bíblia. Uma delas é o inferno de fogo, né? E tem várias outras. Então, infelizmente, as pessoas usaram a Bíblia para fazer o mal, né? E a Bíblia, realmente, ela é igual a substâncias químicas, né, que se encontram na natureza. Na mão de um traficante, causa só destruição, né? Vai lá, pega as plantas, faz ervas, faz produtos que vão prejudicar as pessoas, né? Vão promover o tráfico. Só que as mesmas plantas na mão de cientistas e médicos se transformam em medicamentos que cura e salva vidas. A Bíblia é algo parecido, né? Na mão de impostores, ela pode ser, ela tem poder, infelizmente, né, devido à fé das pessoas, de explorar financeiramente elas ou de outros modos. Mas na mão de pessoas certas, ela é como um remédio. Isso já está provado. Ela causa transformações em várias áreas da vida para melhor, né? Eu vou estar apresentando para vocês aí dezenas, centenas de exemplos. Quem quiser é só falar comigo, que eu vou estar provando, mostrando o antes e o depois. Você mesmo, se você quiser, pode fazer isso. Pode entrar, por exemplo, quiser, pessoalmente você pode fazer isso. Pode entrar, por exemplo, pelo Facebook, né? Tem vários grupos, por exemplo, de testemunhas de Jeová lá. Você pode entrevistar, pessoa por pessoa. Ela falou, olha, eu estou fazendo uma entrevista aqui, eu gostaria de saber como é que era a sua vida antes de estudar a Bíblia e como é que se ficou depois. Houve melhoras? Pode perguntar. Em que áreas melhorou? Como melhorou? Até que ponto melhorou? Faça essas perguntas, né? E pode entrevistar quanto você quiser, 100 pessoas, 200 pessoas. Se você encontrar uma delas que disser assim, olha, não mudou nada na minha vida não, né? Não melhorou, também não mudou. Se você encontrar uma só, você me informa, a gente vai ver direitinho, me passa o Pix, né, da sua conta, que eu deposito R$1.000 na sua conta. Se você encontrar uma só pessoa que não disser para você que foi muito beneficiada com os ensinamentos de Cristo. E aí a gente imagina, né, apesar disso, Cristo é completamente desprezado, rejeitado e é alvo de zombaria, né, e de agressão verbal. E eu não duvido, se ele tivesse presente aqui, se ele não ia apanhar de muitos que o zombam, que o agridem verbalmente. Bom, eu gostaria, gente, de concluir esse vídeo lendo para vocês 3 textos bíblicos. Jó 42, olha isso. Deve aquele que critica discutir com o Todo-Poderoso? Responda agora, aquele que quer repreender a Deus, né? Então, não é errado você questionar as ações de Deus, querer entender, né, os motivos dele ter tomado determinada ação. Não é errado também se você acha que ele esteve errado, se você não aceita.
Não tem problema nisso. Você pode discutir a respeito, pode discordar, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos levar em consideração esse conselho da Bíblia, né? Você quer questionar, né, as ações de Jeová no passado? Então, a gente precisa reconhecer o nosso lugar. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Nós somos uma mera partícula de pó que existimos, né, viemos à existência graças a Ele, e Ele não tinha obrigação nenhuma de nos trazer a existência, nos trouxe a existência para nos dar a oportunidade de fazer o bem, né? E se Ele quiser me tirar da existência também, Ele tem o direito. Ele tem o direito de fazer isso. Ele tem todo o direito, toda a autonomia para fazer isso, e eu não posso reclamar de nada. Olha só, Isaías 29:15, né? Ai dos que fazem de tudo para esconder seus planos de Jeová. Eles praticam seus atos num lugar escuro e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Né? Então a gente vê que tem muitos que estão fazendo coisa errada, né? Estão levando a vida como desejam, contrariando, né, a vontade de Deus em muitos aspectos do seu comportamento, e eles dizem muitas vezes isso mesmo: não, Deus não existe, não tem ninguém nos vendo, não, né? Aí continua: como vocês distorcem as coisas? Será que o oleiro deve ser considerado igual ao barro? Será que a coisa feita pode dizer sobre aquele que a fez: ele não me fez? Tipo assim, tem Deus nenhum que me fez, não. Eu surgi sozinho, espontaneamente, daquela sopa primordial, né? E será que o objeto que foi moldado diz aquele que o moldou: ele não entende nada? Né? Então, é muitas vezes que se fala, né, a respeito de Deus, né? Não, ele fez errado, não deveria ter feito daquele modo. Então, se fala muito nesse sentido, né? E aí temos também Isaías 45:9. Ai de quem discute com aquele que o fez, quando não passa de um caco entre outros cacos que estão no chão. Será que o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Ou será que a sua obra pode dizer: não tem mãos? Então, é um conselho, né, que a Bíblia dá aí, que a gente precisa ser humilde, né? Entender o nosso lugar. Não é errado, como eu disse para você, não é errado respeitosamente questionar as ações de Deus, até mesmo achar que ele não fez certo, não tem problema nenhum, né? Mas fazendo isso com respeito, querendo aprender de maneira humilde, né? E isso é o que importa. Bom, eu acho que deu para entender, né? Deu agora para dar uma clareada, né? Então, quando a gente compreende, leva em conta todos os fatores, a gente começa a compreender as ações de Deus, né? Como que dizendo, né? Afinal, ele tem lá seus motivos, né? Tem lá a sua razão. Então eu espero ter esclarecido bastante, né, isso tudo. E tem mais um detalhe também, gente. A Bíblia ela dá a entender, nós temos estudos sobre isso, também quem quiser a gente pode fornecer, que nem todos aqueles que foram destruídos por Deus no passado continuarão mortos para sempre. Por incrível que pareça, há fortes indicações de que algumas pessoas que Deus tirou a vida em execuções que ele fez no passado, né, elas vão estar entre aqueles que serão ressuscitados. É como se Deus estivesse dizendo assim, na ocasião que foram mortos: olha, vocês estão demais, eu vou botar vocês para dormir aí, e lá na frente eu trago vocês de volta à vida. Nós temos relatos assim, que Moisés, por exemplo, e Arão, foi um deles, né, que a vida deles foi interrompida por Deus. Mas mais lá na frente do relato, eles são elogiados por Deus pelas coisas boas que fizeram, apesar de seus erros, e a Bíblia deixa claro que eles serão ressuscitados, voltarão a viver de novo. Então, nesse relato já fica muito claro isso, né? Nós temos também o relato de Datã, Corá e Abirão, quando a terra se abriu, né? A Bíblia diz que eles desceram vivos ao Seol, né? A sepultura. Segundo a Bíblia, a sepultura é a condição local, né, de onde saíram mortos para a ressurreição. Então, há indicações de que esses, mesmo tendo causado muitos problemas na nação, na ocasião que foram executados, eles ainda assim poderão ser ressuscitados como um ato de misericórdia de Deus. Então, é mais ou menos assim como um pai, quando o filho está fazendo muita arte, muita baderna, ele fala assim: olha, vai para o seu quarto, fica lá, vai dormir e só sai de lá amanhã, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então,
Então, por muitas ocasiões, Deus teve que tirar a vida, né, de pessoas, mas, por incrível que pareça, a misericórdia dele é tão grande que a Bíblia dá indicações, né, deixa muito claro que muitos desses vão ainda ter uma nova chance ainda. Olha só, né? Se fosse uma outra pessoa no lugar de Jeová Deus, talvez não faria isso, né? Aliás, é muito comum as pessoas, né, quando pega a birra de alguém, não consegue perdoar, né? Então, olha só, gente, que coisa interessante, né? A gente poder compreender aí tudo isso. Então, eu espero, né, que até no dia da live, todos que participarão dessa live tenham assistido esse vídeo, tenham refletido sobre isso. Qualquer dúvida, eu vou estar sempre à disposição de vocês, né, para clarear mais os assuntos. E desce ali embaixo na descrição, se quiser ler o artigo, já deixei o link para você aí, para poder ter uma ideia de como a gente deve avaliar os relatos bíblicos antes de fazer um julgamento sobre Jeová Deus, né, o Deus da Bíblia, né? Então o relato ali, o artigo ali vai ajudar bastante vocês a ter, né, uma ideia disso. Então eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Vamos estar sempre junto aí. Eu estou preparando aí uma série de vídeos que vai tratar de várias questões que são levantadas, né, pelos ateus. Nós vamos esclarecer direitinho, uma por uma, né? Vai ser um prazer poder estar com vocês aí discutindo questões tão importantes, né? Porque se não fosse importante, nós não estaríamos tão concentrados nisso. Então, se vocês, ateus, estão extremamente estão demonstrando profundo interesse, né, nos relatos bíblicos, que com certeza no seu íntimo, talvez você considere a possibilidade de que realmente existir um Criador que interveio, que interagiu com pessoas no passado e poderá então afetar o nosso futuro. Então pode ser que você esteja lá no seu íntimo considerando essa possibilidade. Então é interessante a gente ver se a Bíblia tem alguma coisa de autêntica para nos revelar sobre ele, né? E de modo que a gente possa aí ter um futuro mais seguro, né? E não cometer erros graves agora que pode gerar para nós problemas mais à frente. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba, né? O que o homem semear, isso ele também ceifará.